Então, galera, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre inferência estatística. Nessa videoaula nós vamos abordar a amostragem. E o que seria a amostragem? É o processo de retirada de informações dos N elementos amostrais, na qual deve seguir um método adequado, que são os tipos de amostragem. Inferência estatística é um ramo da estatística, cujo objetivo é fazer afirmações a partir de um conjunto de valores representativo, uma amostra, sobre um universo, população. Assume-se que a população é muito maior do que o conjunto de dados observados, a amostra. Tal tipo de afirmação deve sempre vir acompanhada de uma medida de precisão sobre sua veracidade. Ou seja, inferência estatística é o processo de obter informações sobre uma população a partir de resultados observados na amostra. E aí nós vamos observar alguns conceitos. O primeiro é a população, que é o conjunto formado por indivíduos ou objetos que têm pelo menos uma variável comum e observável. Coloquei 2 exemplos aí para vocês. O segundo é a amostra. Fixado uma população, qualquer subconjunto formado exclusivamente por seus elementos é denominado amostra desta população. E o terceiro é a amostragem, que é o processo de seleção de uma amostra que possibilita o estudo das características da população. Temos também o erro amostral, é o erro que ocorre justamente pelo uso da amostra. O parâmetro, que é a medida usada para descrever uma característica numérica populacional. O estimador, que também é denominado estatística de um parâmetro populacional, é uma característica numérica determinada na amostra, uma função de seus elementos. A estimativa, que é o valor numérico determinado pelo estimador. E nós temos aí os viés de seleção. A amostragem ela pode ser probabilística e não probabilística. A amostragem probabilística é o processo de seleção de uma amostra no qual cada unidade amostral da população tem probabilidade diferente de zero e conhecida de pertencer à amostra. E na amostragem não probabilística, a probabilidade de seleção é desconhecida por alguns ou todos os elementos da população, podendo alguns destes elementos ter probabilidade nula de pertencer à amostra, como, por exemplo, em amostras intencionais, a esmo ou de voluntários. O melhor modo de evitar o viés de seleção é o uso do sorteio, seja ele manual ou por meio de uma tabela de números aleatórios, ou então pela geração de números aleatórios por computador. A amostragem probabilística é isenta de viés de seleção. Viés na coleta de dados. Esse tipo de vício pode ocorrer principalmente quando se substitui a unidade de amostragem ou quando há falta de respostas. Então, e vamos falar um pouquinho sobre o viés de estimação. Esse tipo de vício pode ser controlado fazendo-se amostragens probabilísticas. E quais seriam os tipos de amostragem? O primeiro é aleatória simples, ou em alguns livros vocês vão observar que vem com outro nome, casual simples. É o processo mais elementar e frequentemente utilizado. Todos os elementos da população têm igual probabilidade de serem escolhidos. Para uma população finita, o processo deve ser sem reposição. Todos os elementos da população devem ser numerados. Para realizar o sorteio dos elementos da população, devemos usar a tabela de números aleatórios. Temos também a amostragem estratificada, que é um processo de amostragem usado quando nos deparamos com populações heterogêneas, na qual pode-se distinguir subpopulações mais ou menos homogêneas, denominados estratos, e tipos de variáveis que podem ser usadas em estratificação: a idade, classes sociais, sexo, profissão, salário, procedência, etc. A amostragem por estratificação tem as seguintes características. Dentro de cada extrato há uma grande homogeneidade, ou então uma pequena variabilidade. Entre os estratos há uma grande heterogeneidade ou então uma grande variabilidade. Tem também a amostragem por conglomerados. Algumas populações não permitem ou tornam-se extremamente difícil que se identifiquem seus elementos, mas podemos identificar subgrupos da população. Agregados típicos são quarteirões, famílias, organizações, agências, edifícios e etc. Consideramos conglomerados os grupos dos elementos com as seguintes características. Dentro de cada conglomerado há uma grande heterogeneidade, ou então uma grande variabilidade.
Entre os conglomerados, há uma pequena variabilidade, ou então uma grande homogeneidade. E o último tipo de amostragem, que é a sistemática. Trata-se de uma variação da amostragem aleatória simples ou ocasional, conveniente quando a população está naturalmente ordenada, como fichas em um fichário, lista telefônica e etc. Galerinha, eu aconselho vocês, após assistirem esse vídeo, assistir também estatística de qualidade falando sobre medidas de dispersão. Beijo e até a próxima videoaula.